Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações aí para vocês sobre o Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que empatou, né, por 2-2 contra o Atlético Mineiro e agora enfrenta o Grêmio, né, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro no domingo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Eduardo Tamberi está por aqui perguntando se existe a chance de o Zubeldia ser demitido no São Paulo. Eduardo, o presidente Júlio Casares tem feito o planejamento para 2025 com o Zubeldia, mas ele mesmo já havia admitido que conversaria com o Zubeldia e com o departamento de futebol assim que a temporada terminasse. Eu acho que depende muito de como o São Paulo vai completar esse ano, tá? Não deixou para mim uma boa impressão no empate em 2-2 contra o Atlético Mineiro. O Joel Freitas. Boa noite, Nicola. O São Paulo deveria propor uma troca Luan por Lucas Esteves do Vitória. Ô Joel, eu posso até dizer para vocês que, embora o São Paulo negue, o nome do Lucas Esteves já teve na pauta do São Paulo. Mas como o São Paulo tem conversas avançadas para fechar com o Wendel, eu acho que vai abrir mão de outros laterais. Vocês chegaram até a falar em Marlon, tá? Quem é o meia armador que o São Paulo está interessado e também negociando? Na minha opinião, o Oscar vem para o São Paulo. Essa especulação, Severino, ela tem crescido. Já teve gente dizendo que o Cruzeiro tentou o Oscar e ouviu que ele vai jogar no São Paulo. São Paulo tenta o Oscar pelo menos 4 janelas. Toda vez os caras ligam para ele, tentam convencê-lo, dizem que seria a forma de se restabelecer com a torcida pela forma ruim como ele saiu. Vocês lembram que ele foi para a justiça para jogar no Internacional, enfim. Mas o Oscar, além da grana, ele está preocupado com o projeto, com a chance de ser campeão. Não sei se o São Paulo vai ser capaz de oferecer isso para ele. Teria a chance de o Gabigol pintar no São Paulo? Não, chance nenhuma. O Cruzeiro chegou a deixar vazar na semana passada que o São Paulo estava tentando atravessar o Cruzeiro. E aí eu mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, a pessoa falou: Nicola, esquece. O Cruzeiro já tem tudo acertado com o Gabigol. A gente não fez movimento, a gente não está atrás de atacante. O que o São Paulo busca é um lateral esquerdo e um meio atacante, um camisa 10. Pode precisar também de um lateral direito por causa do Rafinha. Depois, alguns dias depois, eu constatei que o Rafinha vai ficar somente até o fim do Campeonato Paulista, então é natural que o São Paulo também tente a contratação de um lateral direito, tá? Beasley tá falando que o Rian Francisco, Nicola, não tem um medo dele ser vendido antes da estreia no profissional. Tem um medo dele ser vendido. O Beasley, o planejamento do São Paulo em relação ao Rian Francisco é de que ele dispute a Copa São Paulo de Juniores e seja integrado ao time principal no ano que vem. A pergunta que eu quero deixar será que o Zubeldia usa bem a base? Porque a minha impressão é de que não. A minha impressão é de que ele não faz nem questão de ajudar, de usar os caras da base, tá? O Diogo Klein, a vida está difícil no São Paulo. Ter que depender do fogão para ir direto para a Libertadores, acho que os caras vão pipocar de novo. Diogo, você está coberto de razão em relação à sua linha de raciocínio. Hoje o São Paulo é o 6º e não vai sair do 6º lugar. Não adianta vocês se enganarem. O São Paulo só vai conseguir vaga direta na Libertadores da América se o Botafogo for campeão da Libertadores. Porque o 6º colocado vai direto para a Libertadores e a gente passa a ter um G8. Com o 7º e o 8º indo para a pré-Libertadores. O São Paulo não vai ultrapassar o Inter e não vai ultrapassar o Flamengo, tá? Até porque o São Paulo tem oscilado, empatou com o Red Bull Bragantino, empatou com o Atlético Mineiro. Miller, é um São Paulo do Zubeldia, pegou o time com, né, aquela história trocou o pneu com o carro andando, fez o trabalho, não sei se você concorda, mas de regular para bom, e agora já na perspectiva de começar o próximo ano com pré-temporada, enfim. Tá otimista com esse São Paulo ou ainda não vê com bons olhos? Para mim o trabalho dele foi regular. Regular. Trabalho assim, não enche muito os olhos ele, né? Acho ele mais maqueteiro do que treinador. E o que sobrou pro São Paulo foi isso. Pré-Libertadores e tal, quer dizer, eu acho que um time grande como o São Paulo tem que comemorar título. Comemorar a vaga na Libertadores, como diz o Chico, foi uma obrigação. Ô Bruno, sua avaliação do trabalho do Zubeldia e o ano do São Paulo? Eu acho que ele merece ter uma temporada completa. Acho que em algum momento ele foi questionado ali pela torcida mesmo, concordo com o Miller, mas ele me parece, assim, tendo uma temporada completa, capaz de montar uma grande equipe, apesar do Casares já ter falado que não vai ser um ano de grandes investimentos. Né? E tá certo em se equilibrar para no futuro tentar investir mais. Foi um ano abaixo do que se esperava do São Paulo? Foi um ano dentro do... quando começa a temporada... O São Paulo quase elimina o Botafogo, né? E teve mais pontos no Brasileiro do que no passado, bem assim, mais. Poxa, a própria eliminação ali na Libertadores não foi por culpa do Zubeldia, né? Pênaltis perdidos, a disputa foi para os pênaltis. A gente está falando de um Botafogo que viveu o melhor momento ali na temporada.
Então, assim, talvez o São Paulo tenha dado um pouco de azar em enfrentar o Botafogo ali naquele momento. Acho que está dentro do que a gente esperava, ficar aí entre os 5 do Brasileiro é a realidade de São Paulo. Bora falar agora sobre o São Paulo e a chance de o Tricolor contratar um ex-volante do Corinthians. Vocês lembram do Douglas Augusto? Volante alto, revelado no Fluminense, teve uma passagem pelo Corinthians antes de ir para o Bahia e se mudar em definitivo para o PAOK da Grécia. Hoje esse jogador atua no Nantes da França e vive boa fase, é titular absoluto por lá em sua segunda temporada. Thiago Fernandes, meu amigo do Cancelados, contou que o São Paulo tem a intenção de contratá-lo para o próximo ano. O que eu achei estranho é que o São Paulo hoje tem muitos volantes, né? E embora o Douglas seja um volante canhoto com características diferentes, não parece ser a posição mais procurada pelo Tricolor. De qualquer forma, fui tirar mais informações com o pessoal do São Paulo e eu vi que não há a intenção de contratar volante para 2025. Só para arrematar, contar que o Douglas Augusto tem contrato no Nantes até junho de 2027, temporada atual de 9 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ele havia sido comprado do PAOK por 5,5 milhões de euros. O Tricolor está em busca de um lateral esquerdo, negociações avançadas com o Wendel, está em busca de um camisa 10, negociações difíceis com Oscar e Luciano Acosta, também quer um lateral direito, até porque o Rafinha fica somente até o fim do Paulistão. André Martins, é boa essa pergunta, da conversa. Com essa nova pipocada do Botafogo, já é o caso de discutir se a eliminação da Libertadores para esse time amarelão foi ou não um vexame? Até então não era. Bom, não sei. Cada jogo é um jogo, né? Mas você entende a pergunta? Você entende a pergunta? Mas aí que tá, André, a amarelada do Botafogo... Putz, ia falar o nome. A amarelada do time da Estrela Solitária, ela acontece no momento decisivo da temporada, não naquele momento que era o melhor momento do time na temporada. Tava jogando, amassando todo mundo. Agora, quando chegou no funil, que os caras e o adversário, no final do jogo aqui no Morumbi, quando o Calera empata, o Botafogo tinha dado já sinais, mesmo, falei o nome dele, vencendo o Palmeiras, eliminando o Palmeiras e eliminando o São Paulo, que até ser campeão vai passar com esse negócio na cabeça. Agora, essa série é recente, empatar com Criciúma, Cuiabá e Vitória em casa, né, meu velho? Aí não tem... Aí não tem perdão. Dedé Markmans, vai Zuba, São Paulo tem que jogar com mais fome de bola. Quando eu falei no começo, eu não acho que o time não joga com fome, mas esse time precisa, desses jogos finais, classificado ou não para Libertadores, ele precisa terminar o ano com uma impressão, a impressão que o Zubeldia dá quando ele fala do futuro. Sim, mas vamos lá, na prática, porque a gente estava falando quando começou a entrevista do Zuba. Se o Atlético perde a final da Libertadores no sábado, o São Paulo, no domingo, já estará em Porto Alegre jogando contra o Grêmio, classificado para a fase de grupo. Sim. Aí, meu velho, é férias. Não, aí tudo bem. Aí põe a molecada. Aí beleza. Aí põe a molecada, bora. É que essa diferença é uma diferença importante. A fase de grupos e a fase... Claro. Se você ganha um prêmio de ir para a fase de grupos... Certo. Você ganha um outro contorno no ano que vem. Claro. E aí tá todo mundo, beleza, Sim. Férias e vambora. João Correia, São Paulo não tem força e mobilidade. Faltam jogadores mais consistentes e cascudos ou falta um técnico mais hábil, tático e chato? Não, cara, eu acho... João Correia, não sei. Não, então, o São Paulo tem jogadores cascudos, já experientes e tal. Falta jogador do nível bom, acima da nota 6. São Paulo tem poucos jogadores acima de nota 6. Né? André, foi esse esquema que deu resultado em alguns momentos do ano. Fato, mas nada garante que vai continuar dando. É só isso. Precisa ter alternativa. Então, mas o próprio técnico falou isso na coletiva, deu a entender. Né? Matheus, fala. Só um detalhe. O São Paulo tem hoje, depois do jogo contra o Atlético, a exata mesma pontuação que tinha no primeiro turno depois do jogo com o Atlético. Isso é até maluco de pensar. Entende? É muito igual. O São Paulo tem hoje 27 pontos. Depois do jogo contra o Atlético, no segundo turno. Depois do jogo contra o Atlético, o São Paulo tinha exatamente 27 pontos. Então, é uma campanha muito regular, embora tenha jogado no segundo turno várias partidas com o time reserva. Né? Então, acho que ele fez um campeonato regular. Né? Mesmo que
pro segundo turno, a janela do São Paulo tenha sido essa que a gente esteja vendo, né? Sim. Que é uma janela fraca, né? Por conta das limitações financeiras. Matheus, acha que o São Paulo sem investimentos, nos moldes do fundo de investimento, nós não corremos risco de rebaixamento nos próximos Então, anos ou nos próximos 5? Não, então, Diz o Matheus. próximos 5, não posso... A gente precisa ver como é que vai ficar o São Paulo. O São Paulo não pode ficar a cada ano com o fundo. O fundo prevê um aperto no primeiro ano que vai folgando, 5 anos apertando. Agora, com esse técnico, com essa base, dificilmente você corre risco de rebaixamento, porque esse time pontua. Sim. Que eu acabei de falar, né? Esse time compete. Michael Douglas, novamente afirmo, após o épico título do ano passado, a torcida mudou sua expectativa sobre o time. Estão cobrando como se fosse uma equipe espetacular. Não é o caso. E pode atrapalhar ano que vem com as condições de grana do clube. Tem que ser muito bem combinado. Exatamente, exato. Álvaro Cardoso, Luciano, segundo atacante, foi artilheiro do Brasileiro. Diz aqui o Álvaro Cardoso. Foi, com o Brenner. É outro tipo de time, né? Outro tipo de jogo. E ele era 4 anos mais novo, né? Caio Banduque, senhores, para 2025, o que acham desse time? Rafael, Igor Vinícius, meu Deus, nossa. Arboleda, Alan Franco e Patrick. Não dá. Maia, Alisson, Luiz Gustavo. Nossa, não dá. Maia, Alisson e Luiz Gustavo? Ferreirinha, Lucas e Caleri. Ou André. Caio, se vier mais 2 laterais titulares, pode ser competitivo. Eu acho que, cara... Não anda, não, cara. O que eu acho que pode ter um triângulo no meio com... Então, mas vai ser muito diferente disso? Você tem outros jogadores aí, né? Ele tá só tirando o Luciano, mas eu acho que, mesmo com o elenco atual, dá para formar um time melhor, eu acho. O triângulo de meio de campo teria que ter 2 que saiam. Não dá para jogar Maia, Gustavo e Alisson. Sim. Dá para jogar... Maia ou Alisson. Luiz Gustavo, Alisson e Bobadilha, Alisson e Marcos Antônio, enfim, né? Isso. Pedro Queiroz, Atlético Mineiro deve ter feito um pacto para o São Paulo não ganhar deles. Impressionante a freguesia, não ganha desde 2020. Desde do time do Diniz e o William Gomes. Igor Gomes fazendo gol para o São Paulo, hoje estava aqui no Morumbi, não jogou bem. E desde que o Hulk chegou, o São Paulo não ganhou. E o Hulk faz o que quiser, não é impressionante. Aliás, vírgula, o árbitro, bom árbitro. O nosso árbitro do Rio que deixa o jogo correr. No intervalo, depois da reação do São Paulo, ele tomou uma prensa do Hulk e companhia. No segundo tempo, ele deu uma pequena mudadinha, né? Então, ele já tolerou um pouco mais o antijogo do Galo. Como faz antijogo o Galo? As reclamações do Hulk, deu várias faltinhas no Hulk. No primeiro tempo dele, ele deixou o pau comer. Depois, ele... fez a revisão. Carlos Moraes, o Wilson, o Renan e o Raí Monteiro entendem que o Zubeldia é limitado como técnico e que não sabe ler o jogo. O que vocês acham? Eu sou muito parceiro dos 3, mas eles não vão me dobrar, não. E na discussão de que leitura de jogo, olha, vocês 3 podem vir. Podem vir para cerveja comigo, viu? Raí, Renan e Wilson, podem vir. Raí Monteiro, Wilson e Renan. Leitura de jogo é comigo mesmo. Vamos debater. Os caras são gente fina. Vamos debater. São gente fina, mas olha... Madruga, trauma da Libertadores esse ano está tão pesado que o Wilson prefere o Carpini ao Zubeldia. Então, de sacanagem. O Carpini faz bom trabalho no Vitória. Excelente trabalho. Então é isso aí, pessoal. O São Paulo empatou jogando em casa contra o Atlético Mineiro por 2-2. Um jogo ali que o São Paulo tomou 2-0. Achei que o São Paulo ia tomar até uma goleada. Depois o São Paulo conseguiu buscar o empate. O São Paulo começou o jogo com o Rafael no gol, o Igor Vinícius, o Juan, o Alan Franco e o Rafinha na lateral esquerda, né, improvisado. Aí o Alisson voltou a ser titular. Aí Luiz Gustavo, Lucas Moura, Luciano, Ferreirinha e André Silva. Eu gostei do poder de reação do São Paulo, né, galera? Mas, na minha opinião, um jogo muito abaixo. Vários jogadores abaixo, né, como o Luciano mesmo, que novamente joga mal. Não gostei muito do Rafinha ali improvisado, né? Mas dá para considerar porque ele jogou ali na lateral esquerda. O Zubeldia colocou o William Gomes, que na minha opinião tinha que ser titular do São Paulo, apenas no final do jogo, né? Ainda colocou o garoto de centroavante. Na entrevista ele falou que pretende dar mais chance pro William Gomes, né? No ano que vem. Mas vamos ver, né, galera? Até porque o São Paulo vem jogando mal e agora com a vitória do Inter, né? O Inter
venceu, agora o São Paulo tem que torcer para o Botafogo ser campeão da Libertadores. Na minha opinião, se eu fosse o presidente do São Paulo, eu não continuaria com o Zubeldia para o ano que vem. Na minha opinião, ele escala muito mal o time, mexe mal também. Alguns jogadores do São Paulo tinham que ter mais oportunidades, né? Como o William Gomes, por exemplo, o Eric também, que entra nos final do jogo, né? Tem alguns jogadores que merecem ter mais chance. E ele insiste com os mesmos, né, galera? O Luciano ali no meio-campo. O Lucas mesmo é o único que praticamente está salvando no time, né? O Lucas jogou muito nesse jogo contra o Atlético Mineiro. E algumas jogadas o Lucas, mesmo na ponta, puxa por meio, né? Então, na minha opinião, eu poderia deixar o Lucas ali no meio já. Tirar o Luciano e colocar o William Gomes ali nas pontas, né? Junto com o Ferreirinho. O Ferreirinho é meio... mesmo jogando meio inconstante, né, galera? Vai pra cima. Um péssimo resultado, né? Esse empate do São Paulo contra o Atlético Mineiro. Até porque o Inter venceu, né? Foi a 65 pontos na terceira colocação. O Fortaleza está em quarto com 64. O Flamengo em quinto com 62. O São Paulo em sexto com 59. O Cruzeiro em sétimo com 47. E o Bahia em oitavo com 47 também. Então, lembrando que o Fortaleza e o Flamengo ainda tem um jogo a menos que o São Paulo. Agora o Inter abriu, né, 6 pontos aí do São Paulo. Agora para o São Paulo tentar ir para a fase de grupos só se o Botafogo for campeão da Libertadores, porque aí abre o G6, né? Então vai ser muito importante agora, né? Não tem jeito, a torcida torcer para o Botafogo. Então agora resta apenas 3 jogos, né, para o São Paulo. O Tricolor vai enfrentar o Grêmio agora no domingo, fora de casa, um jogo difícil, né? Depois o Tricolor enfrenta o Juventude em casa e o São Paulo termina aí contra o Botafogo, né, fora de casa. Um jogo contra o Botafogo, na minha opinião, vai ser muito difícil, né? Até porque o Botafogo está disputando o título aí com o Palmeiras, né, galera? O Botafogo conseguiu perder a liderança para o Palmeiras. Então, esse jogo é um jogo difícil para o São Paulo, ainda jogando fora de casa, né? E o Alisson, né, pessoal, celebrou sua volta antes do tempo, mas disse, né, que ainda precisa melhorar e que espera estar em suas melhores condições no ano que vem. Então, abre aspas aí para ele. Quero aproveitar esse momento, vivenciar novamente. Estou feliz de ter voltado antes do tempo, começando uma partida de novo. Espero agora ir melhorando aos poucos, para que no ano que vem eu possa voltar 100%. Primeiro quero agradecer aos meus companheiros, à comissão pela confiança novamente. Conversamos bastante nesses dias. Estou muito feliz de voltar a atuar mais de 45 minutos. A Alisson, né, teve pouco mais de 10 minutos em campo contra o Atlético Paranaense há 2 semanas e depois atuou por mais tempo, né, algo próximo de meia hora contra o Bragantino. Contra o Atlético Mineiro, né, ficou em campo até os 25 minutos do segundo tempo. A previsão, né, mesmo com a rápida recuperação, era que o volante seria preservado, né, para só voltar a jogar ao menos como titular em 2025. A necessidade, né, do tricolor e o bom desempenho de Alisson nos treinamentos, porém mudou nesse panorama. O Alisson, então, né, pessoal, celebrou sua volta como titular do São Paulo. Uma pena, né, que ele e o Pablo Maia se machucaram nos momentos mais importantes do São Paulo. Se tivesse a dupla de volantes aí, poderia brigar, né, mais na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas ainda bem, né, que a dupla vai estar de volta para o ano que vem, Pablo Maia e Alisson. E o São Paulo então está aí no mercado, né, pessoal? Já que o Rafinha vai ficar até o fim do Campeonato Paulista, provavelmente. Então o São Paulo está atrás de um lateral direito e de um lateral esquerdo, né? Até porque o Wellington vai sair. E o nome da vez é o Wendel, né? Que pode estar chegando no São Paulo. Na minha opinião, o São Paulo tinha que trazer até mais um lateral esquerdo, né, pessoal? Até porque o Jamal Lewis e o Patrick, na minha opinião, é muito abaixo, né, do nível do São Paulo. E o Tricolor também tenta um meio campista, né, pessoal? Alguns nomes surgem como o Luciano Acosta e o Oscar, né? Não tem jeito, o São Paulo precisa de um meio campista, até porque começar o ano que vem com o Luciano no meio não dá, já que o Zubeldia não utiliza o Lucas, né, no meio, segue ali com o Luciano. O Luciano está jogando muito mal, né, na minha opinião. Então, se eu fosse o São Paulo, né, eu não renovaria com alguns jogadores e trazia o Oscar, né, pessoal? Até um jogador que pode chegar aí livre, né, apenas com salários e direitos de imagem. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.